Estou aqui hoje para falar de uma dor que eu tenho certeza que você como empresário, você como síndico, está sofrendo, que é a questão voltada ao time, a pessoas, a funcionários para trabalhar com você no seu negócio, na sua empresa, no seu condomínio. Tenho sofrido isso constantemente. E a gente tenta fazer as coisas para se para que haja um equilíbrio, sabe? Não muito para mim, não muito para outra pessoa. Mas nem sempre a gente acerta. E uma coisa que eu percebi foi que estou sofrendo, inclusive agora, a gente querer colocar uma pessoa em um nível ou numa fase onde ela ainda não está preparada para ir, para exercer. Então a gente vê que a pessoa tem capacidade para subir para um cargo de gerência, para subir para um cargo de diretoria e tudo mais, mas infelizmente ela, no subconsciente dela, no talvez também no conhecimento dela, ela também nem quer se esforçar tanto para aprender coisas novas para poder exercer essa atividade. E a partir do momento que você coloca ela nessa posição e começa a cobrar os resultados dessa posição, nem todo mundo aguenta, nem todo mundo suporta, nem todo mundo está preparado para isso. Então, hoje, o que eu quero falar com você? A gente tem que buscar pessoas preparadas no mercado, sim. Preparadas não tão da forma, como eu vou se dizer? Ah, ela tem que saber fazer conciliação bancária. Ah, ela tem que fazer, que seria o meu caso, né? Ela tem que saber fazer pagamentos, saber ler uma nota fiscal. Isso não digo disso. Não digo sobre isso. Eu digo sobre a vontade de querer crescer, de querer aprender, de querer avançar e ter disposição para ser confrontada, para ser cobrada, para ser alinhada. Porque se você tem uma pessoa no seu time que ela não tem um coração ensinável, isso não vai avançar, não adianta. Você vai falar, você vai repetir, você vai falar, você vai repetir e as coisas vão continuar a mesma. A pessoa não vai avançar. E aí quando você começa a cobrar muito, a pessoa pede as contas e vai embora. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Tá? Simplesmente por um erro dessa própria pessoa, né, eu tive um posicionamento, porque a empresa é minha, de cobrar, de falar, de questionar o que está acontecendo, e simplesmente a pessoa pegou a bolsa dela e foi embora. Então isso eu vejo que tem muitos empresários, muitos síndicos, que acabam suportando talvez uma equipe, talvez uma pessoa lá, porque tem medo do que isso aconteça. Putz, se o fulano for embora, se ele largar o condomínio e pedir as contas, como vai ser? Ó céus, ó terra. Gente, tem coisas que precisa ir. Deixa ir, deixa ir. Porque Deus vai preparar alguém para estar ocupando esse lugar. Claro que vai dar dor de cabeça, claro que você vai ter que ensinar tudo de novo. Você vai fazer, porque você é dono do seu negócio. Você sabe o que precisa, você sabe explicar, você sabe cuidar, você sabe as necessidades do seu negócio. Então você vai sim explicar quantas vezes forem necessário. Mas fica esse alerta, tá? Para a gente não se prender achando que a pessoa é mega buster e que eu vou ter problema com isso, e se sair, como é que vai ser? Se sair, meu filho, você vai lá, você vai sentar na cadeira dela, você vai pegar todas as tarefas que tá lá pendente, inclusive, tá? Que você não sabia, porque é essa hora que a gente sabe se a pessoa estava trabalhando ou não. Se o dinheiro que você estava pagando todo mês, porque você não deixa de pagar o salário da pessoa, será que estava indo para o lugar certo? A pessoa estava desenvolvendo as suas tarefas? É essa hora. Essa hora você senta na cadeira e vai olhar, deixa eu ver isso. Ai, não fez isso, não cuidou isso, não sei o quê. Aí você fala, meu, que coisa que eu estava passando aqui. Porque, gente, por mais, se você não é empresário e está ouvindo eu falar isso, talvez você está se perguntando, ah, mas você tem que ter o controle das atividades. Não dá para controlar tudo. A gente não consegue controlar tudo. Porém, alguns sinais a gente percebe que está precisando de um ajuste, que tem alguma coisa errada. A gente percebe. Então, nos sinais precisa ser tomada uma atitude. Nos sinais precisa fazer talvez a troca mesmo. Não esperar que a outra peça a conta. Você mesmo já agilizar para o processo. Então, não estou falando isso que aconteceu comigo, está acontecendo nesse exato momento. Inclusive, como eu sei fazer exatamente tudo da Melo, desde fazer uma notificação, desde fazer um cálculo de uma rescisão, desde fazer uma conciliação, uma pasta, um pagamento, os impostos, eu sei fazer exatamente tudo. Então, isso realmente me dá uma facilidade.
Eu sinto mais facilidade em poder ter essa troca, não tem um impacto muito grande, né. Eu também sou uma pessoa que preciso ir onde é, agora que tem que ir, agora que tem que fazer, para quem que eu tenho que ligar. Então é muito, muito ativa, então não me abala. Claro que vai existir um excesso de trabalho, né, se eu tinha algum compromisso eu vou ter que desmarcar até poder treinar uma nova pessoa. Mas o que que eu quero dizer? Você, empresário, você, síndico, não pode ficar refém de uma pessoa que não está preparada para exercer o cargo que você quer, que você precisa, a empresa precisa. Algo que a pessoa precisa fazer e ela não está disposta a fazer. Tem gente que detesta ir para a assembleia. Tem gente que vai para a assembleia, mas detesta fazer uma ata. Era o meu caso. Então, porque eu não gosto, eu vou enrolar, eu vou deixar ali de lado, até que aquilo que não era urgente se tornou urgente. Hoje, o meu maior problema e a minha maior dificuldade no escritório é justamente isso, de fazer com que as coisas não se tornem emergenciais. Isso acontece com você na sua gestão. Você escuta muito o povo falar: "Ai, o síndico só vive apagando incêndio". Por quê? Porque ele precisa coordenar isso antes, para não se tornar aí um bombeiro do seu negócio. Então, era uma outra coisa que me incomodava muito, porque nas minhas tarefas, das coisas que eu pego para fazer, eu procuro fazer dentro daquele time, que é muito mais tranquilo do que eu fazer isso agora correndo, urgente. O correndo urgente pode acontecer inúmeras coisas. Pode acontecer de você fazer correndo, não conferir e ir errado, esquecer de algo, né? Pode acontecer. Por quê? Porque ficou urgente, deixou ficar urgente. E isso é um problema. Problema até no nosso dia a dia. Deixou ficar urgente. Você viu que o sal da sua casa está acabando. Aí você vai empurrando, vai diminuindo um pouquinho de sal, blá, blá, porque você tem que ir no mercado, você não vai no mercado. E daqui a pouco você vai fazer recebe alguém em casa, quer fazer um belo almoço, um belo jantar, e aí não tem sal. E aí virou urgente. Corre lá no mercadinho do prédio, que o preço é um pouquinho mais caro, mas compra lá porque. Então você percebe essa situação? Muitos eu passo até hoje, gente. Tá? E quem falar que não, estou tudo sob controle, tá mentindo. Ou ele trabalha sozinho, ele é autônomo. Mas se ele tem time, é uma é um desafio hoje de quem está no nível de liderança conseguir colocar o seu time para trabalhar redondo. E assim, gente, a gente transforma a pessoa em PJ, né, pagando mais, deixando ela livre com relação aos horários. Então, a gente já começa a trabalhar isso para a melhoria da própria pessoa. E aí você fala: olha, aqui não é para cumprir horário, é para entregar resultado. E aí a pessoa não entrega resultado, ela fica brava. É como se eu não preciso cumprir horário, eu vou ganhar mais por conta disso e não preciso também entregar resultado. Se deu para fazer, deu, se não deu, não deu. Mas ó, no dia de jogo eu não venho, tá? Ó, mas no feriado prolongado eu também não vou vir. E aí, gente? Será que essa pessoa merece estar aí no seu time? Será que ela merece ter sua atenção? Merece receber a sua ambição do negócio fluir, de você avançar, de você pegar tantos condomínios? Será que ela merece estar nisso? Para pensar. Não estou falando nem pelo conhecimento técnico, você vê? Eu não falei que precisava, que tinha conhecimento, tinha que ter pós-graduação e faculdade de XP. Não estou falando disso, não. Eu estou falando do caráter. A pessoa fica tempos com você, pega a bolsa, tô indo embora, tá? Não é pra mim. Deixa, você não sabe nem o que tá, o que fez, o que não fez, porque pouco importa pra ela. Na verdade, ela nunca, vamos se dizer, teve consideração por você. Ela estava pensando 100% nela. E muitas vezes a gente esquece de parar e pensar, pô, é meu negócio. Eu faço de tudo, possível e impossível, para pagar o que eu combinei com essa pessoa. E por que isso não é recíproco? E por que tá tudo maquiado ali? Colocou uma maquiagem que parece que tá organizado. Aí meu celular começa a chamar o síndico, um falando: olha, até agora não veio o edital, eu pedi uma assembleia. Aí o outro: olha, teve um problema aqui no condomínio. Eu acho que deixaram de pagar alguma conta. E aí você começa a receber esse feedback péssimo, péssimo. E aí você vai falar que a pessoa sempre ela tem uma justificativa. E geralmente a justificativa é: tô com muito serviço aqui, tem muita coisa para fazer. E aí você aumenta o time, porque ela te disse lá que tinha muito serviço. Só que
O problema é que eu sei fazer o trabalho. E mesmo assim eu caí. Eu achei que realmente era a falta de time. E não era. Era a falta de gestão. Você querer colocar uma pessoa em um nível que ela não está preparada para estar, isso é um erro seu. Não é um erro dela, não. Porque ela vai ver a questão financeira. A questão de, ai, não preciso vir todo dia. Ai, agora eu posso chegar, eu era obrigada a chegar às 9, agora eu vou chegar às 11. Agora eu vou marcar dentista pro meu filho no meio do expediente, que aí eu já vou embora. O outro, que não tá alinhado contigo, não tá alinhado com o seu negócio, não tá parceiro, vai pensar isso. E vai agir assim. Por mais que a boca dele fale que não, estamos juntos. Puxa, que legal, veio um condomínio novo, maravilha, legal, top, 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 top. Mas as ações deles não vai ser condizente com o que ele fala. Ele fala talvez para se enganar, porque ele não está preparado para isso. Ele não quer isso. Ele não está afim disso. Ele tem outros propósitos. E a empresa, sabe de quem é? É sua. É sua. E o que eu estou falando aqui é muito perto do que eu já vi. Tentei fazer parceria com uma outra DM e nós íamos realocar o time dele com o time nosso. E o time dele, ou melhor, uma pessoa do time dele, falei assim, ó, enquanto tiver a transição, a gente precisa que ela venha no escritório e que aprenda presencialmente. Tudo bem que eu sei que ela trabalha só home, mas ela vai precisar estar aqui. Eu não tenho condição nenhuma de ensinar alguém à distância. Isso vai demandar muito tempo. Já no presencial é difícil, porque toda hora você para e olha para ver o que ela tá fazendo. Como é que eu vou fazer isso com uma pessoa lá do outro lado, em uma tela do... Ficar o dia inteiro conectada. E não faz sentido. E ela era da equipe, né? Ela era uma contratada. E ela simplesmente se negou. Não quero. E quando o empresário tá muito apegado a essa pessoa, ou ele é um cagão mesmo, e ele não faz a troca. Ele aceita o que foi determinado pela sua funcionária, pela sua contratada, e desfaz o negócio. Você vê que ponto que chega um empresário despreparado ou um empresário que não é posicionado, passivo, aceita as coisas. Em nenhum momento teve um posicionamento firme. Não, você vai lá. Porque você precisa aprender, nós aumentamos sua remuneração, o valor da prestação do seu serviço, você precisa estar lá. Porque você vai aprender. Não vou, não quero e não é isso. Não falou isso de cara, porque não tem coragem de falar isso. O que ela fala? Eu vou segunda. Ai, na terça eu vou lá. Ai, na quarta eu vou lá. Aí passa uma semana, não foi nenhum dia. Porque algumas pessoas, ela não tem coragem de falar o que realmente ela quer fazer. Ela fica enrolando as outras. Fica enrolando pra ganhar tempo, eu não sei. Pra mim é tudo mau caráter. Porque quando eu não gosto mesmo, pronto, acabou. Ah, eu quero marcar uma reunião. Olha, meu amigo, eu não quero marcar reunião com você. Porque você só me procura na hora que você quer. Quando eu te procurei, você não me atendeu. Então eu não quero mais. Me esquece, me erra. Eu já sou direta assim. Agora tem gente não. Tem gente que fica enrolando, 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 enrolando. Não tô gostando, não quero e não tem coragem. Então hoje, o que eu quero falar aqui, nesse vídeo, a gente tem que ser posicionado sim. Sempre. Posicionado na nossa casa, posicionado no nosso trabalho, posicionado com a nossa equipe. Porque se você faz a sua parte do combinado, a outra pessoa, ela tem que fazer também. Porque nós combinamos. Nós combinamos. Não estou de palhaçada de brincadeira aqui, não. Nós combinamos. Então, se a gente combinou, vai seguir e vai ser feito. Simples assim e acabou. Simples assim e acabou. Ai, mas e se ele foi embora e pedir as contas? Meu, foi tarde. Põe um outro, um sangue novo nesse lugar. Com uma visão nova, uma pessoa que arregaça as mangas e vai pra cima, que resolve fazer as coisas acontecerem. É isso. Não tenha medo. Quando você começou lá atrás, muitas vezes sozinho, que é o meu caso, eu fui com fé, coragem. Fui fazendo dívida, fui acertando dívida, foi atrás disso, atrás daquilo, para agora uma pessoa que não sabe da história que você passou, que eu passei, acha
que as coisas têm que ser do jeito dela. Não tem que ser do jeito dela. Tem que ser do jeito que foi combinado. Tem que ser do jeito que foi combinado. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Talvez você esteja passando por isso. Talvez isso tenha tudo a ver com o que eu tô falando aqui. Ou talvez não. Talvez não. Mas eu quero, de verdade, se você tá aqui assistindo esse vídeo até agora, passa esse vídeo pra alguém que precisa ouvir isso, que precisa se motivar nisso. Compartilha esse vídeo. Dá um like aqui. Ativa o sininho, porque vai ter mais vídeos como esse. Vídeo da gente falar os bastidores. Porque lá no Instagram só aparece coisa boa. Só que aparece coisa maravilhosa. Mas aqui, com os vlogs que eu vou colocar aqui nesse YouTube, vocês vão ver como é que o negócio funciona. E ó, o negócio não é só maravilha, não. O negócio é tenso. É dia a dia. É loucura. É rotina. Então, fique ligado que muita coisa eu vou colocar aqui pra vocês.